Você sabia que a primeira Páscoa foi comemorada nos lares? O lar ele é a base da nossa sociedade. E você há de concordar comigo que a nossa sociedade está em crise. Que a nossa sociedade precisa urgentemente de mudanças. Assim nós podemos concluir que nós precisamos de algumas mudanças dentro das nossas casas. Uma casa só é um lar quando as pessoas que ali moram passam um tempo de qualidade juntas. Se você deseja um lar que expresse amor, você precisa sacrificar os seus objetivos egoístas e priorizar pessoas. Se você quer um lar que honre a Deus, você precisa buscar o direcionamento de Deus para a sua vida e da vida da sua família. Nos próximos dias nós teremos a Páscoa. E muitas pessoas estão entristecidas porque não vão poder comemorar da forma que planejavam. Quem sabe você programou uma viagem, encontro com amigos, tantos programas, tantas coisas para fazer nesse feriado. E por causa das restrições, não vai mais poder fazer e tem vontade até mesmo de não comemorar a Páscoa. Mas como eu já falei, a primeira Páscoa foi comemorada dentro de casa. A história da primeira Páscoa está lá em Êxodo, no capítulo 12. Você pode ler e entender como foi realizada essa primeira Páscoa. O povo de Israel, eles ainda eram cativos no Egito. Eles ainda eram escravos no Egito. E Deus dá uma ordem para que eles façam essa celebração em família. A Bíblia fala que eles tinham que fazer essa celebração a portas fechadas, somente com os da sua casa. E a celebração era porque eles seriam libertos. Note que eles ainda eram escravos, mas eles comemoraram como se já fossem libertos, com confiança naquilo que Deus faria. Todos que foram obedientes às ordens que Deus deu para aquela noite foram salvos e puderam caminhar para a liberdade. Deus ele deu uma ordem para que para sempre essa data fosse lembrada. Em primeiro lugar, como um memorial de tudo aquilo que Deus tinha feito pelo povo de Israel no Egito, pela libertação do povo. Nós devemos sempre nos lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida, na nossa história, na vida dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós, como um lembrete daquilo que Deus pode fazer hoje na nossa vida ou no nosso futuro, assim como Ele já fez um dia e pode ainda fazer muito mais. Em segundo lugar, Deus deu ordem para que sempre eles comemorassem a Páscoa, como algo que eles veriam no futuro. Era o propósito de olhar para frente. A primeira Páscoa, ela tinha o objetivo de mostrar aquilo que Jesus faria um dia. O cordeiro que um dia seria morto em nosso lugar. Cristo é a nossa Páscoa. O sacrifício dele por nós foi suficiente. Através da sua morte temos vida. A Páscoa, ela nos mostra que Deus quer restaurar e curar as nossas vidas e que isso começa dentro de casa. Revela o projeto e o propósito que Deus tem nas famílias. Antes do povo sair para fora, antes do povo caminhar em direção à liberdade, eles tiveram que se reunir em família, comer do cordeiro em família. A Bíblia fala que eles já comeram desse cordeiro, já fizeram essa celebração prontos para sair. Eles já vestiram suas sandálias, colocaram seus cintos, como um sinal que eles logo sairiam dali. Que daquela comemoração eles sairiam rumo à liberdade. Mas antes de sairmos para fora, para conquistarmos coisas, para vivermos as promessas de Deus, devemos em família, a portas fechadas, comermos do cordeiro. Que significa nos alimentarmos e alimentarmos a nossa família da palavra de Deus. A nossa casa também deve ter os umbrais das portas pintados. Deus mandou eles passarem sangue nos umbrais da porta.
que isso aponta para, de forma clara e objetiva, mostrar que você e a sua casa servem a Deus, sabendo que esse relacionamento com Deus é o que nos livra de todo mal e nos livra de toda condenação. A Páscoa, ela marcou um novo começo para o povo de Deus. E por isso, Deus deu uma ordem clara para eles. Disse: tirem todo o fermento que existe dentro da sua casa. Eles procuraram a velas para não permitir que nada de fermento ficasse ali. O fermento simboliza o pecado. O pecado, assim como o fermento, trabalha em silêncio dentro de nós e nos corrompe e muda a nossa estrutura. Assim como o fermento faz com o pão. Você não enxerga que há fermento ali, mas ele muda a estrutura do pão. Ele corrompe a estrutura que o pão tinha. Paulo, ele fala para a igreja em Coríntios a respeito disso, lá em 1 Coríntios 5, 7 e 8, que diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então, antes de termos esse momento aí em família para comermos o cordeiro juntos, devemos nos livrar de tudo que é perverso, de tudo que é enganoso, de tudo que é mentiroso, de tudo que transforma o nosso ser, que modifica quem nós somos de uma forma ruim, de uma forma errada. Que haja em nós a verdade, a sinceridade, lembrando daquilo que Cristo fez por nós. Trazermos a verdade e a sinceridade para as nossas vidas, sem estarmos corrompidos por coisas externas que nos corrompem no nosso interior, que transformam quem nós somos e que trazem dano a nós mesmos e a nossa família. A Páscoa, ela mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro, ou seja, nós somos salvos através de Jesus Cristo. O sangue de Jesus, ele já é totalmente suficiente para nos salvar. O sacrifício que ele fez na cruz é eficaz, é suficiente. Pela nossa salvação, não temos nada que fazer. O que ele fez é suficiente. Mas devemos nos alimentar dele para estarmos fortalecidos para a nossa peregrinação. Ou seja, comer do Cordeiro significa nos alimentarmos da palavra de Deus, termos um relacionamento com Deus, para termos forças para o nosso caminho, para a nossa caminhada. A salvação, ela é só o início da nossa jornada, mas nós temos que nos alimentar de Cristo todos os dias, a fim de termos forças para segui-lo, para continuar a nossa jornada. Nos alimentar da palavra, para termos forças para seguirmos adiante. Deus, então, depois desse tempo em família, a portas fechadas, que eles comeram o cordeiro juntos, que eles fizeram tudo aquilo que Deus tinha ordenado, os guiou para fora. Guiou eles para um destino maravilhoso, para um objetivo maravilhoso, os tirou da escravidão. Depois desse tempo em família. E Deus não os guiou pelo caminho mais próximo, pelo caminho mais fácil, mas pelo caminho necessário, pelo caminho que eles deveriam seguir. Deus manda uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Isso mostra Deus deixando claro por onde eles deveriam andar. Ele faz assim conosco hoje. Ele nos mostra por onde devemos andar se nós temos um relacionamento com Ele. Ele nos salva, Ele nos guia e Ele é aquele que nos protege. Ele deseja fazer uma obra restauradora nos nossos lares. Você pode pensar, mas o meu lar está tudo bem, as grandes coisas a gente está bem, mas muitas vezes são das pequenas coisas que Deus quer restaurar. São pequenas coisas que nós temos tropeçado e que Deus deseja restaurar na nossa caminhada como família. Para que então, restaurados no interior, nós possamos sair para fora, para vivermos os nossos sonhos, os nossos projetos, os projetos que Deus tem na nossa vida.
Nós precisamos primeiro estar no exterior tranquilos, restaurados, limpos, para que isso se mostre no nosso exterior, o interior transformado, para que se mostre no nosso exterior. Deus primeiro restaura aquilo que está escondido, para então podermos caminhar triunfantes na nossa jornada, rumo àquilo que Deus deseja. Deus primeiro quer restaurar a nossa casa, os nossos relacionamentos com os nossos familiares, para então depois podermos viver os nossos objetivos para fora, podermos caminhar triunfantes em direção àquilo que Deus deseja para nós. Esse é tempo de estabelecer coisas. Estabeleça valores familiares na sua vida. Restaure a sua casa. Concentre-se em reconstruir o que foi quebrado, da coisa mais pequena à maior. Que nessa Páscoa nós voltemos ao início, aos princípios, às coisas genuínas. Que comamos do cordeiro em família, que você não esteja aborrecido de estar somente com a tua família, porque eles são as pessoas mais importantes do mundo. Coma do cordeiro em família, para que esse tempo seja um tempo que você está sendo fortalecido para viver a sua jornada na terra. Não tenha esse tempo como um castigo, como um tempo chato, difícil, mas como um tempo de fortalecimento para a sua jornada na terra. E eu creio que assim como o povo de Israel contou para as gerações e gerações e continua contando de todas as maravilhas que Deus fez por eles naquela Páscoa, você contará às futuras gerações as maravilhas que Deus tem feito nesse tempo na sua caminhada.